Sejam bem-vindas ao nosso Papo das Médicas Investidoras, toda sexta-feira às 8 da manhã. Será que eu entrei aqui, gente? Ai, não entrei aqui. Toda sexta-feira às 8 horas da manhã nós estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês sobre investimentos, para a gente poder conversar e aprender cada vez mais. Então, deixa eu trazer meu celularzinho mais para cá. Bom dia, minha mamãe querida, que saudade. Bom dia, meu colega. Bom dia, é Pablo, né? Eu acho que é Pablo, anestesiador. Para um garoto também, né não? Gente, ó, aqui você coloca a sua dúvida. Bom dia, meu afilhado Kaique, querido. Coloca a sua dúvida. Não existe dúvida boba, tá? Não existe dúvida boba. Então, esse é o nosso tema da live. Você entra, coloca a sua dúvida. E eu falo para as colegas, gente, não pode ter orgulho aqui, tá? Não pode ter orgulho. Você tem que ser humilde mesmo para colocar a sua dúvida, que lá no seu coração você diz, gente, eu tenho vergonha dessa minha dúvida aqui, porque ela é muito boba, muito boba. Então, é isso que eu falo, aqui não existe dúvida boba, ela é boba só para você, mas é a sua dúvida e é importante. Então, traga a sua dúvida para cá, pra gente conversar sobre investimentos. Ontem, eu fiz um papo Save Médica com uma colega médica. E esse papo Save Médica é para trazer a história de uma médica que conseguiu aprender a investir. E ela falou assim para mim, Suzana, eu tinha tanta coisa que eu falava na minha cabeça que eu não sabia matemática, que eu era muito burra para isso, e que eu não sabia nem o que era Selic, se era de comer, se era de passar no cabelo, né? Então, é muito importante trazer as dúvidas de vocês para cá. O colega anestesiador, que é o Pablo, tá perguntando assim, o que esperar do câmbio nas próximas semanas? Nossa, Pablo. Essa é a pergunta de milhões, né? Porque eu também tô fazendo câmbio, né? Tô transferindo mais para euro, mais por uma questão de lazer. E o euro disparou, tava 6,10, 6,10, 6,20, tá 6,50. Então, eu acredito que o câmbio também vai disparar. E vamos ver quanto é que tá a cotação do dólar hoje pela manhã. Mas, assim, é a pergunta de milhões, né? Hoje já tá 5,90 o dólar. Mas o que eu percebo? Muita gente correndo para o ouro, muita gente já pensando um pouquinho mais em Bitcoin, apesar do Bitcoin não ter dado essa disparada, mas eu também estou comprando pouco a pouco. Acho que essa é uma das estratégias dos nossos investimentos. Quando a gente vai investir, eu sempre falo aqui para vocês, a diversificação é que manda. A pergunta que o Pablo me fez é a pergunta que outras pessoas vão fazer, mas em outras áreas. E agora, né? Com essa guerra comercial, né? O que esperar do câmbio? Eu vou contextualizar aqui, porque o Pablo falou, o que esperar do câmbio? Eu acho que, sim, um pouquinho de notícia você deve ter escutado que o Trump tem tomado algumas decisões, né? Sobre a taxação, né? Tarifando as importações chinesas. Em contrapartida, a China também decidiu também taxar as importações americanas. E isso está gerando um atrito comercial, principalmente entre eles. O Trump jogou a taxação chinesa lá para cima. Por quê? Porque ele disse que essa concorrência é desleal, né? A concorrência com a China é desleal. Então taxou lá em cima e imagina uma guerra comercial entre China e Estados Unidos, duas potências mundiais. Imagina o caos mundial que isso traz para todo mundo. Com certeza um caos mundial. E aí as pessoas ficam, gente, o que faz com o dinheiro agora? Eu invisto onde? Né? Onde que eu posso colocar o meu dinheiro? Agora o que eu vou fazer? Essas dúvidas sobre e agora
elas são recorrentes. Quando o Lula quando o Lula ganhou a presidência, as dúvidas foram a mesma. E agora? O Brasil vai virar Venezuela? O que a gente faz com o nosso dinheiro? Onde eu coloco? Aí acontece novos episódios políticos, econômicos vão acontecendo, as dúvidas são as mesmas. E a resposta, ela também não muda. Só que se você não tiver compreendendo o que eu vou falar e agindo e atuando, você vai ficar inseguro sempre. Então, a resposta é você diversificar. E essa diversificação, ela tem que ser bem estratégica. Como é que é uma diversificação estratégica? O Brasil é o melhor... Eu achei engraçado um economista falando isso. Ele falou assim, o Brasil é o melhor produtor de taxa de renda fixa. Então, no Brasil, invista em renda fixa. E aí, fora do Brasil, você vai investir em outras coisas. Renda variável, né? Ações, os fundos imobiliários, os tokens. No Brasil também. Então, dentro da renda fixa, eu preciso ter um pouco de dinheiro em cada lugar. IPCA, atrelado à inflação. Você precisa proteger o seu real da inflação. CDI, atrelado à taxa básica de juros, e prefixado, porque você consegue manter a sua taxa fixa ali, mas também não pode botar muito em prefixado, porque é a taxa mais arriscada. Na renda variável, aí você parte para ações nacionais, internacionais. Essas internacionais, geralmente, eu foco mais em americanas, mas hoje tem ETFs que te dão acesso a outras bolsas. Eu não invisto em outras bolsas diretamente, mas você tem a possibilidade de investir na China através de um ETF, na China diretamente não, mas acompanhar o desempenho das ações chinesas, da bolsa europeia, fundo imobiliário e hedge, que é a proteção com reserva de valor. E a reserva de valor vai incluir ouro, dólar e cripto, para quem gosta, para quem acredita, para quem entende. Eu vou mais em Bitcoin, que é o que eu vejo que tem mais solidez. Apesar de ter outras criptos hoje estão crescendo bastante, a Ethereum, né? A Solana é mais recente, a Ethereum já se mostrou bem mais sólida, mas para mim o Bitcoin é a cripto original, digamos assim. Então, qual é a estratégia que você tem que ter? É a clareza das suas porcentagens. Quantos por cento do meu patrimônio vai para isso? Quantos por cento do meu patrimônio... Então, assim, eu falei aqui 7 categorias para vocês. IPCA, CDI prefixado, ações nacionais e internacionais, fundo imobiliário e hedge. São 7 categorias. E aí, você investe um pouco em cada. Se você tem 100%, que é o seu patrimônio, como que você vai dividir 100% nessas categorias? Lembrando que a renda fixa tem que ser uma porcentagem maior para quem é mais conservador e a renda variável é uma porcentagem menor. O Pablo está falando, cripto ainda me dá arrepios. Quando eu comecei a estudar sobre cripto e me aprofundar na cripto de verdade, assim, mergulhar no estudo, aí eu entendi e isso não me gerou mais arrepios, né? Porque a gente compreende uma moeda futura. Assim como você nunca imaginou, que eu não sei onde você está, que você me veria ao vivo, uma transmissão. Se a gente falasse isso para os nossos bisavós, eles achariam até que era macumba, sei lá, desculpa a expressão. Achariam até que era, sei lá. Mas hoje você vê isso acontecer na sua frente e você entende que isso é possível, uma transmissão ao vivo numa internet. Então, cripto é algo assim. Você ainda não consegue conceber essa moeda sendo usada na prática, que já é usada na prática, mas você não consegue conceber, mas é real. E eu vejo assim que não tem volta essa comercialização de uma moeda digital. E o mais interessante é que a forma que ela foi criada é muito interessante, porque ela foi criada
com limite, né? Então, assim, como uma coisa é criada com limite? Assim como a gente sabe que o ouro tem limite, limite assim, não dá para você imprimir como o dinheiro. E como o dinheiro dá para ser impresso, acaba a escassez dele, né? E se torna extremamente manipulável. Imagina, estamos com falta de dinheiro no nosso país, vamos imprimir. Isso pode acontecer, né? Isso acontece, na verdade. Então, o nosso dinheiro ele enfraquece, ele perde valor todo momento. E aí vem uma moeda sendo criada extremamente... a criação realmente ela tem seus pontos de mistério. Tem seus pontos de mistério. Porque quem é Satoshi Nakamoto, o criador do Bitcoin? Até hoje ninguém sabe quem é. O cara evaporou do mundo, do mapa. Ninguém sabe quem é. Há diversas conjecturas sobre o assunto, mas ninguém sabe de fato. Então, sim, há um mistério. Mas quando você começa a se aprofundar no assunto, você vê realmente que tem fundamento a criação e toda a estrutura que o Bitcoin foi criado. Então, quando a gente estuda a fundo, você entende que aquela moeda, ela não é uma moeda para que você ganhe dinheiro. Não é uma moeda para que você faça um patrimônio, apesar de dar para ganhar dinheiro com ela, mas não é uma moeda para que você receba juros compostos. Não, é uma reserva de valor. Você está acumulando um patrimônio em uma moeda que tem algumas características que hoje o nosso dinheiro não tem. Que ela é deflacionária, que ela é escassa, descentralizada, os bancos e governos não têm poder sobre ela. Então, esses pontos de conexão na criação do Bitcoin, eles são muito poderosos. Então, quando você começa a se aprofundar, isso passa a ser interessante e quem sabe um ponto aí para que você comece a comprar alguns bitcoins. Eu comecei a comprar bitcoins diretamente eu compro através do Bitbank, tá? É a corretora que eu uso, a exchange que a gente chama, né? Mesma coisa que corretora. Eu uso através do Bitbank. Deixa eu ver se é Bitbank mesmo, gente. Eu não consigo olhar. Era Bitbank, agora virou... Não é Bitbank mesmo, tá certo. O Bit, o último I é Y. BITY Bank, é isso mesmo. Antes era um outro nome antes. Era Bit alguma coisa. Olha, Itaú pagando dividendo. Eu adoro dar aula recebendo dividendos. Itaú acabou de pagar dividendos e a gente vibra com o nosso dinheiro trabalhando por nós. Já que eu vou mandar mensagem para os meus alunos. Gente, quem recebeu dividendos de Itaú hoje? Porque fica todo mundo feliz. Todo mundo fica animado, empolgado, recebendo dividendos numa sexta-feira de manhã, né não? Sim, voltando. Então, eu uso o Bitbank. Deixa eu ver aqui, ó. Vou mostrar para vocês qual o banco que eu uso, tá? Esse aqui, ó, gente. Esse aqui, ó. É o banco que eu uso para comprar Bitcoin, tá? Banco Cripto. E aí, depois que vocês forem aprendendo e evoluindo, você entende que aqui é só um local para você comprar o Bitcoin, mas seu dinheiro não deve ficar aqui. Seu Bitcoin não deve ficar aqui. Você tem que ter um cofre, entre aspas. Deixa eu tomar meu café que tá esfriando. Já tá quase gelado. Então você tem que ter um cofre. Vocês querem saber mais sobre Bitcoin, gente? Eu comecei a falar, mas foi só assim o colega só comentou assim, cripto ainda me dá arrepios. E eu comecei a falar de Bitcoin, então não sei se vocês querem ouvir. Enfim, falar de Bitcoin, né?
Oi, Fatinha, tudo bem? Andréa. Então vamos lá, vamos continuar falando de Bitcoin. Então, quando a gente faz essa compra através do Bitbank, ela é uma compra muito simples de ser feita. Ela é mais simples do que um Pix, para vocês terem noção. Quando você abre aqui o Bitbank, você faz um Pix para lá, da sua conta você faz um Pix para lá e você acompanha e você consegue comprar os Bitcoins. Quando você clica lá em Bitcoin, ele abre a negociação, você coloca o valor em real. Eu quero comprar R$100. E ele mostra quantos Bitcoins são e você automaticamente compra os Bitcoins. Existem alguns sites que a gente acompanha os melhores momentos de comprar, os melhores momentos. Por quê? Os melhores momentos de comprar, na verdade, são quando todo mundo está vendendo, né? Então, agora, por exemplo, se a gente olhar a curva do Bitcoin, vamos olhar a curva do Bitcoin aqui. Vamos olhar a curva do Bitcoin aqui. Deixa eu ver se eu consigo encontrar ele agora. Acho que está numa outra página que eu uso. Quando a gente olha a curva do Bitcoin, você vê vales. E por que é interessante comprar em vales? Porque as pessoas, elas ficam com medo, exatamente por essa sensação, né, de volatilidade, de que os Bitcoins são muito arriscados. Então as pessoas, elas ficam com medo. Então nós temos aqui um site que é um site sobre um dashboard de cripto, tá? Que ele olha aqui o gráfico, na verdade não é nem um gráfico, é um reloginho, ó, que ele mostra aqui o medo e a ganância que as pessoas estão. Quanto mais com medo as pessoas estão, mais o momento de comprar cripto, tá? Aqui ele fala de cripto em geral. Mas se a gente olha o Bitcoin aqui, ó, se a gente olha Bitcoin, a gente vê a curva do Bitcoin aqui. Então, você vê um crescimento muito grande. Aqui é desde 2012, desde a criação, desde da primeira negociação de Bitcoin. Ó que a pessoa tá aqui, ó. Oi, gente. Tchau, gente. Vai, Lulu. Então, aqui, ó, desde a criação do Bitcoin. Mas se a gente traz para um ano, você vê já uma queda maior, né? Aqui é o todo. E se você traz para 7 dias, você vê uma oscilação muito grande. Mas, tá? É lógico, se você consegue... Esse vermelho que é o preço, tá? E se você consegue comprar em vales, em momentos de queda, é melhor ainda e mais interessante. Então, agora tá no momento aí, né? Se a gente considerar no todo, tá se a gente considerar no todo, o Bitcoin tá num valor super alto. Mas olha a queda, é como se ele tivesse voltado aqui pro tópico de junho de 2024, mais ou menos. E esse outro aqui, e esse outro gráfico aqui, esse Mer Multiply, ele mostra os momentos ideais para você comprar. Então, o ideal é você comprar o Bitcoin abaixo de 1. E aqui tá 0,95 aqui, ó, nesse momento. Então, toda vez que sobe, tirei aqui sem querer. Toda vez que sobe, as pessoas querem se animar para comprar. Agora, nossa, o Bitcoin tá subindo. E não é esse o objetivo. Por quê? Porque você tá comprando quando as pessoas estão gananciosas, quando todo mundo tá muito animado e você acaba pagando muito caro. Apesar do Bitcoin não existe um preço, assim, como uma ação. A ação existe um preço, gente. Por exemplo, vale agora, né, como houve essa queda da bolsa por causa de toda essa história do Trump, vale... 8,5. Aí você leva a massinha junto que eu pego ele lá. Coisas de futebol, gente, de mãe aqui. Ó, a Vale caiu a R$49 começo da semana. Agora já subiu para 52.
Ou seja, existe um preço, R$49 é barato, então é hora de comprar. Tantos é barato, é hora de comprar. Bitcoin não existe esse preço, tá? Não existe esse preço, porque a tendência futura é que ele se valorize. Então, o ideal é você comprar quando todo mundo tá com medo e o preço cai. Então, eu tenho um acompanhamento, eu fico acompanhando o preço do Bitcoin. Ó, caiu para 78, caiu para 77 mil dólares um Bitcoin. Então, eu vou comprar um pouquinho. E eu fico comprando sempre que ele dá uma queda. E o ideal é que você tenha uma porcentagem do seu patrimônio. Por exemplo, vou ter, por exemplo, 1%, 2% do meu patrimônio em Bitcoin. Então, digamos que, vamos falar aqui de um patrimônio de 100 mil reais. Nós estamos falando de R$1.000, de R$2.000 em Bitcoin, de um patrimônio de 100 mil. Então, é isso, as pessoas estabelecem um limite de patrimônio. O Bitcoin subiu absurdamente. Então, significa que o que você tinha, que era R$1.000, R$2.000, subiu para 3, 4. Vende. Né? Vende R$1.000 de Bitcoin, joga esse dinheiro para outros investimentos, mantém ali aquela mesma porcentagem. Então, isso é o ideal. Eu sei que é difícil, às vezes, você raciocinar dessa forma, mas esse é o ideal. Tá? O Bitcoin subiu, você está mantendo ali mais ou menos um valor. E aí, o Pablo perguntou assim, como criar um cofre para guardar Bitcoin? A ideia, hoje existem assim, diversas tecnologias para você guardar Bitcoin. Mas a ideia ele é como se fosse um arquivo, tá? Pensa num arquivo, uma pasta do seu computador ou um arquivo de dentro do seu celular. É exatamente isso. O Bitcoin é um arquivo. O que foi, filho? Papai não deixa eu ficar porque eu gosto. Ai, gente, ela quer ir pro futebol. Terminando aqui, a mamãe te leva, tá bom? O Bitcoin é um arquivo. Vamos voltar aqui. Agora pensa num arquivo valioso. Você vai perguntar, você vai terminar contando. Já, rapidinho. Pensa num arquivo valioso. E esse arquivo tem valor realmente. Então, você pode ter esse arquivo no seu celular, você pode ter esse arquivo no seu computador, você pode ter esse arquivo num pendrive entre aspas, porque é um pendrive especial. E conforme o valor desse arquivo vai aumentando, você quer colocar em um local mais protegido. Por exemplo, vamos trazer a nossa realidade para o dinheiro. Quanto que você anda com dinheiro na carteira? Máximo de dinheiro que você tem coragem de botar na sua carteira. Tá? Digamos que você tem dinheiro. No máximo que eu tenho coragem de andar com dinheiro na carteira é R$500. Passou disso, eu já fico com medo. Você vai andar com R$5.000 na carteira? Tô aqui todo dia andando com R$5.000 na bolsa? Não faz sentido, é muito dinheiro para você andar na bolsa. A mesma ideia para você ter um arquivo de Bitcoin no seu celular. Você vai ter um limite, não, eu vou colocar R$300 em Bitcoin aqui no meu celular, mas que isso eu acho arriscado. Então, tem aplicativos que guardam o seu arquivo ali no seu celular. Quando você começa a ter mais Bitcoin, aí você vai, não, agora eu vou deixar no computador. É muito arriscado eu sair com esse celular na rua com um arquivo de Bitcoin. Eu vou deixar no computador. Quando começa a ficar um valor mais alto, você já pensa assim, nossa, meu computador tem acesso à internet, né? Então, eu não vou deixar no computador, agora eu vou colocar em um local que não tem acesso à internet, um arquivo que já não tem acesso à internet, como um pendrive. Então, vai dependendo do volume que você vai tendo. Então, para começar, dá para você começar só na corretora. Você vai começar com pouco, você vai comprar R$100 ali de Bitcoin, tá? Então, não tem problema você ter o dinheiro ali na sua corretora. Daqui a pouco, quando você vê que já tem um volume um pouquinho maior, aí você passa para um aplicativo no celular que ele guarda em arquivo. Esse arquivo, gente,
É como uma conta corrente, entre aspas, que tem uma agência e uma conta e tem a senha. Todo mundo tem a sua agência e a sua conta? Não tem, mas pode ter. Ah, me passa a sua agência e a sua conta que eu quero te passar um dinheiro. Existe um endereço da sua conta, né? Ou seja, você tem um local que a pessoa pode colocar Bitcoin lá. Então, você pode colocar Bitcoin nesse seu arquivo, encher esse seu arquivo. Mas para retirar, só você tem a senha. Tá? Então, funciona assim. Então, você consegue ter o arquivo com o endereço, mas só você tem a senha. E aí que mora o grande perigo do Bitcoin, né? Por que a gente escuta que muitas pessoas perderam? Porque assim, essa senha que você tem, ela é uma senha de responsabilidade sua totalmente. Totalmente responsabilidade sua. Ninguém consegue ter acesso à sua senha se você não entregar. E ninguém consegue redefinir a sua senha. Esse é o grande perigo. Porque assim, se você tem um arquivo que você criou uma senha, a senha ela são 12 palavras, né? Então, se você tem uma senha ali e você perder essa senha, não tem volta, não tem redefinir. Eu quero redefinir minha senha, não tem redefinir senha. Por quê? Porque não existe um banco intermediando, não existe ninguém. O arquivo é seu e a senha é sua. Uma vez a gente chegou a perder documentos que tinham como é que chama, gente? Aqueles arquivos grandes. Tem o pendrive, que é a memória pequena, e tem um maiorzinho com uma memória bem maior. Fugiu a memória, o nome do negócio agora. Mas vocês devem saber o que eu tô falando. Que ele tem uma memória bem maior, né? É um aparelho maior. E meu esposo tinha colocado uma senha ali para acessar. Perdeu a senha, perdeu os arquivos. A gente não consegue mais acessar. Apesar de hoje a gente... HD externo, Aline, exatamente. Fugiu totalmente essa palavra da minha cabeça, mas é um HD externo. Ele botou uma senha e a gente perdeu os arquivos que tinham lá dentro. Né? Talvez a gente consegue, né, levar para alguém para ver se consegue mexer na senha lá. Mas o cofre do Bitcoin, ele é mais ou menos isso. Né? Se você colocar uma senha lá e tem a senha e você perder, você perde dinheiro. Tem até notícias assim, eu não sei se vocês, de vez em quando aparecem essas notícias. A mulher jogou fora o pendrive do marido. Ela jogou fora o pendrive do marido. O pendrive com bitcoins. E aí foram alguns milhões de dólares. Foi um casal britânico. Olha aqui, a mulher joga o pendrive do marido com 21 milhões em bitcoins. Então, assim, realmente, deixa eu mostrar a notícia para vocês. Essa notícia aqui foi de abril agora desse ano. A mulher joga fora um pendrive do marido. É só um pendrive. Não tem nada nesse pendrive. Tinha 21 milhões em bitcoins. Então assim, para quem entende, você vai começar a ter mais cuidado, né? Então, você passa a ter responsabilidade sobre o seu dinheiro. Essa é a parte ruim. Porque você tem que ter muito cuidado, guardar muito bem a sua senha, nunca compartilhar a sua senha com ninguém, tá? Nunca compartilhar a sua senha com ninguém e é isso. Então, com o avançar do valor em Bitcoin que você está investindo, você vai ficando mais cuidadoso, você vai ficando mais cauteloso, você vai guardando num lugar melhor. Mas para começar, corretora, exchange, hoje até as corretoras comuns já dão essa possibilidade, né? E aí, aumentando o valor, você vai ganhando interesse, você vai ficando mais
né, cautelosa e cuidadosa. Não, agora eu preciso desse Bitcoin em algum lugar, tá ficando muito arriscado ele aqui na minha corretora. Não é igual um banco que você pode deixar milhão lá no banco. Não, você não pode deixar milhão na corretora de Bitcoin, tá? Até porque a intenção do Bitcoin é você... Tem uma frase, gente, eu não vou me lembrar agora, uma frase em inglês. Ó, a frase mais famosa sobre descentralização do Bitcoin. Deixa eu ver se eu consigo encontrar. É uma frase muito famosa que eles falam assim: é o seu dinheiro, é o seu controle. É uma frase mais ou menos assim. Por quê? Porque ele fala que o dinheiro é seu, quem controla é você, não é o banco. Tá? Então é uma frase muito, muito famosa, eu não vou encontrar agora ela aqui. Então, assim, quando você investe, que você deixa o seu dinheiro na corretora, você não tá sob o controle do seu dinheiro ainda. Agora, quando você transforma ele em uma conta sua, que você é responsável, o dinheiro é seu realmente. E eu não sei se vocês ouviram falar, mas quando, aí alguns anos atrás, não me lembro quando foi, o Talibã tomou o Afeganistão, trancou todas as contas, né? Fez uma grande confusão lá. Tiveram pessoas que só fugiram porque tinham Bitcoin. Tá? Tiveram pessoas que só conseguiram fugir porque tinham Bitcoin, ou seja, porque não dependiam de um banco para intermediar uma transação financeira. Porque quem tem Bitcoin, dessa forma que eu tô falando para vocês, não depende de um banco. Se eu tenho o meu celular com arquivo de Bitcoin, eu consigo transferir o Bitcoin para você como se fosse aquele... Sabe aquela transferência do iPhone? Que a gente transfere um para o outro, assim, de um celular para o outro? Você consegue transferir sem depender de banco. Você não precisa transferir para uma conta de banco, tá? Então, pensando radicalmente, imagina, né? Uma grande confusão acontece e você não tem um dinheiro para fugir, para sair. Me lembro que faltou energia e internet na metade do país. Era uma terça-feira. Era uma terça-feira mais ou menos às 9 horas da manhã. Faltou internet na metade do país. Vocês lembram desse dia? Faltou internet e energia. Eu não tinha dinheiro de papel. A única coisa que eu tinha era cartão. E parece que nesse dia também na minha cidade faltou água. E eu falei, gente, vamos procurar um restaurante para almoçar. Se eu não tivesse família com restaurante, eu não ia conseguir almoçar. Não ia conseguir almoçar. Minha tia falou, paga, almoça, depois você paga. Eu falei, gente, como é importante a gente ter dinheiro em papel e espécie. Ou você ter coisas de valor. Por exemplo, o ouro. Ouro é uma espécie, né? É uma reserva de valor. E também a moeda digital, Bitcoin. Bom, um pendrive com 21 milhões de Bitcoin. Entendeu? Então, eu acredito muito que faz parte, mas não é para você pegar 50% do seu patrimônio e colocar lá. Não, é uma porcentagem pequena, tá? Então, e começar a ir aprendendo e evoluindo, ok? Bom, gente, foi um prazer, né? Acho que dá para estudar e entender sobre isso de forma... Não como as pessoas fazem, né? Entrando em pirâmide. Não é isso, gente. Bitcoin, você tem que ter a moeda. Você tem que ter a moeda, você tem que ter posse da moeda. Não é para você ganhar dinheiro com uma empresa que investe em Bitcoin, vai te dar uma rentabilidade, lá. Não é isso, tá? Não caiam nisso. Geralmente, quem usa, empresa que usa Bitcoin, é arriscado. Por quê? Porque eles ficam se alavancando para entregar rentabilidade e é um grande perigo. Não é esse o objetivo. O objetivo é você criar uma reserva de valor em uma moeda descentralizada, escassa, deflacionária e que o controle dela está sobre as suas mãos. Sem banco intermediando e sem governo também, por isso se chama descentralizada, né? Descentralizada de governo. E global.
né? Hoje, qual é o dinheiro mais global que existe no mundo, né? O global é dólar. E o dólar tem todos os seus perigos de inflação, né? A cada governo que passa, ele fica... também sofre desvalorização. Não tanto quanto o real, mas também sofre desvalorização. Então, qual é a outra moeda global? Né? Se a gente chama de falar de dinheiro, coisas que têm valor global é o ouro. Né? O ouro é um artigo de valor global, totalmente global. E o Bitcoin também. E cada vez mais global. Né? Um país ou outro aí que bloqueia o Bitcoin. Mas é extremamente global. Tá? A Aline tá falando, eu acreditava antes que comprar Bitcoin só podia ser o valor de um Bitcoin e não parte desse. Você consegue comprar 0,00001. Tipo, a negociação mínima vai depender da corretora. Eu não me lembro qual é a negociação mínima do Bitbank, mas é pouquinho, tá? É pouquinho. Geralmente eu invisto de pouco também. Por quê? Porque eu gosto de aproveitar as quedinhas que o Bitcoin dá. Aí eu vou lá, comprei mais 200. Deu uma quedinha, comprei mais 200. Sempre acompanhando a minha porcentagem. Tá? Então você pode botar 100, 50. Eu acredito que pode investir até menos que isso. Eu